Eu aprendi a servir com amor. Porque aqui eu aprendi a ser o melhor que eu posso ser. Porque aqui é o meu lugar de crescimento. Porque aqui estou aguardando a volta de Jesus. Ó, faz tanto tempo que eu subi aqui, ó. Mas, gente, vocês estão bem mesmo? Depois desse louvor, né? Não tem como. Vamos orar? Baixe suas cabeças, feche seus olhos. Amém? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse dia, Senhor. Nós te reconhecemos, Senhor, nesse lugar, a tua presença, Pai. Nós te louvamos, te exaltamos, Pai. Nós engrandecemos o teu nome aqui essa noite, Senhor. Nós cremos no teu poder, Pai, na tua palavra, Pai. E nós somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, que nos acompanha todos os dias, Pai. Pai, nós não sabemos a quantidade de coisas que se levantaram para que nós não estivéssemos aqui hoje. Mas nós te agradecemos, Senhor, por todos os livramentos, Pai. Aqueles que nós vimos, aqueles que nós não vimos, Pai. Muito obrigada, Pai. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra se manifestará aqui, Senhor. Que pessoas receberão, Pai. E frutificarão, Pai, cada palavra, corações férteis para receber, Pai. Mentes cativas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, louvor. Precisar já de vocês. Então, gente, eu confesso que quando o pastor colocou a escala, eu falei, e vi o tema, né? Eu falei, Jesus, por que eu? Mas imediatamente o Espírito Santo me rebateu, né? Não, por que não você? Né? Mas isso acontece porque por muito, muito tempo, essa foi uma área, questão da oração, foi uma área que eu fui muito presa. Muito presa. E aí eu vou contar, depois vocês vão entender mais. E a gente sabe, né, que Deus costuma usar a gente justamente naquela área que a gente era preso e foi liberto para, através do nosso testemunho, outras pessoas serem alcançadas. Então, talvez tenha pessoas que vai estar na mesma situação que eu estava e vai ser alcançada. Você crê nisso, querido? Aleluia. E aí, eu lembro que quando eu me converti, eu sempre tive muita sede, muita fome da palavra, de estar assim na presença, de estar buscando. E eu lembro que eu me apaixonei pela oração em línguas. Então, eu orava assim o tempo todo. Eu estava lá o tempo todo orando. Eu estava no Juazeiro, era solteira ainda, e estudando, né, fazendo faculdade. E eu lembro que todo o tempo que eu tinha, eu estava ali orando. Orando. Mas, querido, você acha que Satanás estava feliz com isso? E eu estava ali orando e cada vez me aproximando mais de Deus e tendo mais experiência com Deus, fazendo oração e Deus respondendo. E eu, meu Deus do céu, estava encantada, apaixonada. Quem aqui lembra do primeiro amor? Né? E aquela intensidade, aquela paixão. E, meu Deus, eu não perdi a oportunidade. O Espírito Santo costumava me acordar de madrugada. E eu passava horas orando, às vezes, porque eu tinha entendido, né? Que a oração em língua era a oração perfeita. E às vezes a gente nem sabia pelo que estava orando. Mas a gente estava ali orando e Deus agindo. Às vezes intercedendo por pessoas, né? E eu fazia muito isso. Porém, Satanás não estava satisfeito. E a primeira coisa que o inimigo faz quando ele quer destruir um cristão é tocar na vida de oração dele.
Eu vou repetir. A primeira coisa que Satanás faz para te destruir é tocar na sua vida de oração. Por quê, Ariane? Quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Tiago, no capítulo 5. Queridos, eu sei que se nós tivéssemos parado em Querã, né, nas super quintas, nós já teríamos sido bastante abençoados. Porque nós aprendemos o que era oração, nós aprendemos como orar, nós aprendemos o porquê de muitas vezes não são respondidas as orações. Nós tivemos realmente aulas aqui, mas Deus tem algo novo, amém? Hoje nós vamos entender o porquê de muitas vezes nós sabermos disso, entender a importância da oração e mesmo assim a gente não orar. Então, em Tiago 5, no finalzinho do versículo 16, diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu gosto muito da versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Vou abrir aqui no celular. Que diz assim: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Repita comigo: muito poder. Então, por que é que Satanás ele investe tanto nessa área? Porque ele sabe disso, querido. Né? Mais na frente diz: ó, Elias, que era um profeta, gente como nós. Mas o que foi que aconteceu? Ele orou e parou de chover por quanto tempo? 3 anos e meio. E aí orou de novo e voltou a chover. Irmão Wilson não está aqui não, né? Se você escrevendo, eu ia botar: irmão Wilson, homem como nós, orou para que Marcolândia, que faltava gelar, faltava nevar, ficasse calor e ficou. Só vai entender quem estava aqui na outra quinta, viu? No caso, no empreender. Então, minha gente, a oração ela tem muito poder. Lá em 1 Pedro 3, 12 diz que Deus... Deixa eu abrir aqui. Um pouquinho depois de Tiago. 1 Pedro. Diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto... Isso aqui só até aqui mesmo, até súplicas. Então, os ouvidos de Deus estão abertos às nossas súplicas. Você está entendendo o poder? Eu sei que vocês já estão bastante informados, porque nas outras quintas nós ouvimos bastante sobre isso. Mas a questão é... Satanás sabe disso também. A gente sabe, mas Satanás também sabe. E um crente, quando ele não tem uma vida de oração, ele é um crente sem poder. Ele é um crente sem munição. É um crente que não fede nem cheira. E o que é uma vida de oração? Querido, não é só orar não, mas ter uma certa frequência, ter realmente regularidade. Pode até parar de comer, não comer naquele dia, mas orar tem que orar. Então, não é todo mundo que tem vida de oração. Então, Satanás sabe disso, ele se alegra tanto, porque é exatamente isso que ele faz. Exatamente, ele começa a investir para que a gente realmente não tenha essa vida, né? E aí, eu anotei aqui, se nós pudéssemos ver à nossa volta o mundo espiritual, nós oraríamos mais. Querido, se nesse momento, nesse exato momento, você tivesse a visão aberta do mundo espiritual, tem pessoas que estão vivas, que já ultrapassaram a linha de tolerância. Mas continuam vivas porque tem gente, tem crente, pessoas obedientes a Deus, que tem uma vida de oração, que está sustentando aquela pessoa. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de quantas e quantas vidas
nós aqui sustentamos em oração? Talvez a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, aquela pessoa que você tanto ama, está viva por causa de sua oração. Você tem noção do peso disso? Do poder que isso tem? Satanás tem. Ele tem muita noção. Então, querido, e aí, por que é que mesmo sabendo disso tudo, a gente continua sem ter uma vida de oração? Mesmo às vezes até querendo. Eu assisti um vídeo de Lucas Martins, ele é um evangelista. E o título era assim, Eu sei porque você não ora. E eu entrei pensando, assistir assim uma explicação psicológica, fisiológica, enfim, bem complexa do porquê a gente não ora. Por que tantos cristãos, sabendo da importância mesmo assim, não ora? E ele respondia simples, curto e direto. Acho que é de todo evangelista, né? Porque nós não acreditamos. Nós não oramos porque nós não acreditamos. Oxe, Ariana, mas eu acredito sim. Oxe, eu me converti, eu vou para a igreja. E mesmo assim não tem a vida de oração. Por quê? Porque não acredita, querido. Imagine aí que você tem uma conta muito grande para pagar. Só imaginação, graças a Deus. Amém? Uma conta muito grande para pagar. E vem uma pessoa e fala, olha, eu tenho muito dinheiro ali. Está naquele cofre e eu estou lhe dando. Está aqui, ó, um documento comprovando que eu estou lhe dando. A chave do cofre, pode ir lá. Você iria, querido? Eu ia. Eu não sei você, mas eu ia. Por quê? Porque a solução do problema está lá. Eu acreditando nisso, eu ia. Você já pegou por revelação o que eu estou querendo dizer? A chave do cofre é a oração, querido. O documento que comprova tudo é a palavra. Então, nós muitas vezes não vamos porque nós não acreditamos mesmo. Nós não investimos tempo em oração porque nós não acreditamos mesmo. Sabendo que a solução está lá, por que eu não vou? Então, a solução de muitos dos nossos problemas está em Deus. Aliás, de todos eles, né? Amém? Eu quero que você abra, meu Deus, o tempo, em Lucas, no capítulo 15. É um texto muito conhecido. Lucas 15. É a história do filho pródigo. Talvez você vai falar, gente, por que que a Ariane está falando sobre isso? O que é que tem a ver? Você vai entender, querido. Amém? Porque o que é que fala? Vou contextualizar. O filho mais novo vai lá e fala, pai, me dá a minha parte da herança? Estou querendo curtir minha vida. E aí vai, pega, o que é que acontece? Vai, gasta tudo que tem. Com prostituta, com bebida, com tudo que não presta. Foi curtir a vida dele, né? E aí o que é que acontece? O dinheiro acaba. E chega a uma situação tão grande, ele está passando fome, está desejando comer a lavagem dos porcos. Porque o mundo é assim. Ele vai, joga o tapete vermelho para você passar, você se achando, aproveitando, né? Mas depois, quando o cão puxa, a queda é feia. Mas aí o que foi que aconteceu? Ele lembrou que tinha pai. E aí ele corre, né? Caiu em si, a Bíblia traz essa expressão. Caiu em si. E lembrou do pai, né? E voltou. Porque na cabeça dele, os servos de meu pai têm uma vida melhor do que a minha.
do que a que eu estou tendo. Então, eu vou pedir para voltar e ser servo dele. Quando chegou lá, o que é que faz? O pai faz uma festa, se alegra e dá roupas novas, mata o bezerro mais gordo. Mas eu quero falar, querido, não é desse filho. É do outro filho. O que ficou. Ele estava no campo na hora que o irmão dele voltou. Eu vou parafrasear, né? E aí ele chega, vê aquela festa, aquela música alta. Gente, o que é que está acontecendo? Aí chama o servo, pergunta, ele conta. O que é que acontece? Ele se indigna. Fica com ódio. E aí o pai vem e chama para entrar. E ele não quer. Por quê? Porque está com ódio. Aí o filho fala o quê? Vou parafrasear, gente. Esse menino velho saiu, fez tudo o que fez, gastou tudo. E quando volta o Senhor dá o bezerro mais gordo para ele, faz uma festa desse tamanho. Eu aqui estava o tempo inteiro, fazendo tudo que o Senhor pedia. Cumprindo todas as regras. E o Senhor nunca me deu um bezerro sequer para eu matar e fazer uma festa com meus amigos. Mas eu quero ler o que é que o pai dele responde. Ó, chegou a me arrepio. Lá no versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Em outras palavras, ele falou: meu filho, pelo amor de Deus, por que tu não pediu? Era só ter pedido. Então, às vezes, querido, tudo que a gente quer, aquilo que a gente tanto quer, está a uma distância de uma oração. Está a uma distância de um pedido. Mas muitas vezes nós estamos tão distantes. Nós não temos a noção de chegar e falar: pai, eu quero, aí ainda fica com raiva dos outros que recebe. Querido, sabe o que é isso? Uma obediência mecânica. Esse filho, ele disse: rapaz, eu fazia tudo que o Senhor, nunca transgredi uma regra. Nunca. E o Senhor nunca me deu um bezerro. Uma obediência mecânica, a gente chama de legalismo. Né? Quando as regras estão acima de tudo. Estava fazendo tudo certo. Meu Deus, eu estou indo para a igreja. Eu estou indo lá todo dia e tudo. Mas falta o mais importante, o relacionamento com o pai. Dele chegar, de ter a noção de ter a intimidade com o pai, de pedir. E saber que ele ia dar, ele jamais negaria. Você está me entendendo, querido? Então, o legalismo é quando o sentimento de obrigação, ele ultrapassa o sentimento de prazer, de alegria. O amor. Oração não é obrigação, querido. Isso a gente ouviu também. E sabe o que é que acontece com a sua vida de oração, quando esse espírito de legalismo toma de conta? Porque Satanás é mestre em fazer isso. Primeiro, ele sabe que precisa de fé, então ele vai atacar a sua fé, vai fazer você duvidar. Quando ele vê que você não está duvidando, está continuando indo e tudo, ele vai atacar em quê? Ele não vai querer que você se achegue. Ele não vai deixar que você ore. Você está entendendo? Aleluia. Então, o que é que acontece na vida de oração, na sua vida de oração, quando tem o legalismo? A perda por prazer em orar. Desconexão com Deus, frieza, culpa. Esse filho que ficou, ele estava tão perdido quanto o outro que tinha saído. E muitas vezes nós estamos nessa situação. Estamos achando que estamos abalando, porque eu não perco um culto. Eu estou lá na igreja direto. Graças a Deus, minha vida com Deus está ótima. Não passa 5 minutos orando. É peso, é obrigação. Isso aconteceu comigo. Eu estou há 6 anos na vida cristã, mas tem altos e baixos, querido.
Então, assim que Satanás viu ali minha sede, minha fome, ele foi atacar minha vida de oração. E aí, ele botou em minha cabeça que eu não sabia orar. Porque eu ficava vendo, meu Deus, como esse povo ora bonito. Eu mesmo não sei orar desse jeito, não. E eu vinha para as orações, vinha mãe senhora, tia Tata Camila, meu Deus do céu. Sei orar, não. Essas abençoadas, graças a Deus pela vida delas. Elas me ajudaram bastante a entender. Glória a Deus pelo conhecimento, querido, porque a gente vai conhecendo a verdade e ela vai nos libertando. Amém? Satanás viu na minha, que no tempo era minha, né? Eu achava, na minha timidez, uma brecha para atacar. Então eu comecei a ter pavor. Aquilo ali que era, eu tinha tanto prazer, começou a ser para mim um motivo de desprazer, de peso. Então, eu comecei a perder o prazer por orar. Falava também, Deus não já sabe o que é que eu tô querendo, tudo que eu penso. Antes mesmo que eu pense, ele não já sabe. Por que é que eu vou orar? Para você ver como é sujo dentro da igreja, viu? Mas o conhecimento foi chegando. Eu fui entendendo que eu não precisava dessas palavras. Mas a senhora falava direto, minha filha, Deus quer simplicidade mesmo. Deus só quer que seja sincero, não precisa dessas palavras bonitas, não. Você está me entendendo? Então, Satanás usou essa brecha. Mas glória a Deus pelo conhecimento, amém? Eu queria que você abrisse em Hebreus, no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 19. Tia Tati leu esse versículo domingo. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Basicamente, minha gente, o véu foi rasgado. Ariane, que véu é esse? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a igreja, falavam desse véu, eu lá sabia o que era esse véu. Mas faz referência, a própria Bíblia fala, ao corpo de Cristo. Eles fazem essa analogia, que foi rasgado para quê? Para que nós possamos ter o livre acesso. Antes, quem é que está acompanhando aqui os 100 dias na palavra? Glória a Deus, muita gente. Minha gente, lá está explicando a questão do tabernáculo, né? De como tinha que ser criado, do véu. Está explicando tudo. Inclusive nessa parte. Nós estávamos em Êxodo, Levítico, que vai contando como é que era para fazer a construção, detalhe por detalhe, né? Aquele negócio que a gente olha e fala, outro negócio chato. Mas que tudo tem um significado. Quando a gente vai a fundo e tudo aponta para Cristo. Então, tinha aquele véu que no momento que Jesus foi na cruz, né, mais lá na frente, aquele véu que era forte, eu vi num estudo que parecia que tinha 12 centímetros de espessura. E não era fácil de rasgar aquele véu. Era considerado dificílimo, quase impossível de ser rasgado. De tão forte, né? E aí foi rasgado de cima a baixo, para dar o livre acesso. Aqui o subtítulo desse versículo que eu li está: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Como Vinícius falou, é um privilégio estarmos na presença. Antes minha gente, era todo moído. Era todo, né? Para chegar no Santo dos Santos, que era a presença, que estava depois do véu. Né, naquela caixa que habitava a presença de Deus. Porque Deus, desde o início, Ele queria habitar no meio do povo. Ele queria estar no nosso meio. E aí, minha gente, tanta gente morreu, porque chegou da forma errada, perto da presença.
E tinha vários intermediários, né? Não era qualquer pessoa que podia entrar. Mas Jesus veio para rasgar e dar esse livre acesso. E muitas vezes nós desperdiçamos por não ter a consciência. E hoje nós temos paz com Deus. Né? Romanos 5, 1, 2. Não precisa você abrir, mas lá fala. Nós temos paz com Deus, queridos. Hoje em dia nós podemos nos achegar a qualquer hora na presença de Deus. Um coração sincero não precisa dessa burocracia toda que era antes. Porque Deus, desde o início, queria só um relacionamento sincero com seus filhos. Cadê o vídeo? Vai dar certo passar? O vídeo vai adiantando aí. Então, Deus, ele faz, por exemplo, no jardim. Adão está lá e Deus toda tarde vinha, né, antes do pecado. O pecado veio e separou. Mas o plano original é esse tete a tete, entendeu? É estar perto de Deus, é ter esse relacionamento, é essa conversa, que não é obrigação, não é pesado, não é chato, mas é prazeroso. Amém? O vídeo vai dar certo? Vai. Prestem atenção, gente. Mas é o seguinte, mano. Quando eu era moleque, meu sonho era ser jogador. Hoje eu venho, sabe qual é o meu sonho? O cara dá um chutão lá, mano, ó. A bola via, eu... E a TV lá? Limpou, pode bater. Tá bom grande, mas... Bom, tá bom. Vamos ver agora. A bola vai chegando. Não quero ver a categoria. Ó. Minha gente, vocês entenderam? Deus escuta e Ele responde. E Ele realiza os desejos do nosso coração. Ele tem prazer em fazer isso. A Bíblia fala que Deus é galardoador. Ou seja, Ele gosta de presentear aqueles que buscam a Ele. Ele tem prazer. Ele tem prazer de dar, de presentear. E eu lembro que eu coloquei aqui testemunho. E eu nem especifiquei qual era. E são tantos, né? Glória a Deus. Porque quem realmente está vivendo com Deus, tem muitos testemunhos, gente. Deus é um Deus vivo. Ele escuta e Ele responde. Então, quantas e quantas coisas. Hoje eu vivo um conjunto de oração respondida. E eu sei que você também. Muitas vezes a gente nem se toca, né? Mas hoje você está vivendo orações que você fez lá atrás. Porque Deus tem os ouvidos abertos. Amém? E aí, a Meli, por exemplo, minha filha. Ela é uma resposta de oração, querido. Eu lembro que eu orava, pai. Eu era doida por uma menininha, minha gente. Sempre fui, Deus sabe. E aí eu vi uma menininha branquinha dos cabelos pretos, eu ficava, ai pai, eu quero uma dessa. Igual a boneca. Mas eu estou sendo sincera, eu falava assim. E eu, pai, por favor, me dá uma dessa, porém que seja feita à vontade do Senhor. Então, quando eu engravidei, eu fiquei, Senhor, eu quero muito que seja uma menina, porém, que seja feita a tua vontade. Eu sei que vai vir o que eu preciso. E veio, querido. Glória a Deus, a aprovar o Senhor que fosse minha menininha, branquinha dos cabelos pretinhos. Amém? E tantas outras orações. Eu lembro que eu ganhei um Uno quando eu casei. Eu e Oséias ganhamos. E aí, que o pai natural deu. Se o pai natural gosta de presentear, querido, imagine, né? A própria Bíblia fala. E aí, glória a Deus por esse Uno, me serviu muito, querido. Mas quando eu engravidei, eu sofri muito. No calor, indo para caldeirão, e às vezes o ar não estava funcionando. E eu falava, ô Senhor. Eu estava tão conformada, porque eu estava tão agradecida, eu falei, não, tá bom do jeito que tá. Mas aí Deus falou, minha filha, só peça. Quer uma melhor peça? Deus quer que a gente viva o melhor em Deus, querido. E aí eu lembro que eu comecei a pedir.
Quantas e quantas vezes eu fui indo para Caldeirão, no Uno, mas me imaginando, um carro com ar-condicionado, bem levezinho, eu andando de boa, automático. Aí Deus veio e fez ainda infinitamente mais. Ainda deu teto solar. Porque Deus é assim, querido. Amém. Aleluia. E Ele dá o que a gente precisa. Muitas vezes Ele não dá o que a gente quer. Quantos nãos que salvaram nossas vidas? Gente, teve um período da minha vida que eu estava fria espiritualmente, praticamente morta mesmo. Estava na igreja, mas estava quase morrendo. E eu lembro que eu cheguei para Deus, sabe, sem máscaras. Foi algo que eu aprendi desde cedo. Chegue sem máscaras, sem fingimento. Fala do jeito que está, até porque Ele já sabe, né? E eu lembro que eu pedi, Pai... É forte isso que eu vou dizer. Mas eu realmente estava tão magoada que eu pedi, Pai, me deixa em paz. Pai não, né? Eu chamei de Deus. Eu estava tão magoada com pessoas que eu cheguei nesse nível de falar, eu não quero mais. Não quero mais ministério. Não quero mais. E glória a Deus pelo não que Ele me deu. Porque, minha gente, Ele não me deixava em paz um segundo. Eu não estava ouvindo mais o povo da igreja, porque Ele mandava o povo do mundo mesmo para falar. Mulher, tu é uma bênção, tu é uma luz. Ai, graças a Deus por tua vida. E eu ficava, tá bom então. E glória a Deus pelos nãos. A gente precisa amar os nãos que Deus dá a gente. Porque eles nos salvam. Né? E aí, meu Deus do céu, tempo. E aí, queridos, vou pular algumas coisas aqui. Devemos orar o tempo todo, principalmente quando a gente estiver bem. Eu lembro que desde o começo eu orava, Pai, não me deixe esquecer as tuas bondades. Quando eu tinha uma experiência com Deus, meu Deus, eu ia feliz para a presença de Deus e eu pedia, Pai, não me deixe esquecer isso. E no momento que eu estava mais mal, o Senhor sempre trazia a minha memória. O Senhor sempre trazia a minha memória. Lembra daquele dia? Porque no dia bom, eu fiz orações que me sustentaram no dia mau. E Deus, glória a Deus, não me deixou em paz, porque eu mesmo pedi lá atrás, para Ele fazer isso. Para Ele nunca me deixar, né? E Ele nos promete que nunca me deixará. A própria música que nós cantamos hoje. Amém? Então, glória a Deus, querido, pelos nãos do Senhor. Eu queria que você abrisse lá em Salmos 27, no capítulo 4. Aleluia. É um Salmos de Davi, gente, eu amo. É uma vida que me inspira muito na Bíblia, a de Davi. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de quem? De Deus. E aí eu leio na Bíblia e vendo o tanto de coisa que Davi tinha aprontado, porque a gente, ser humano, às vezes faz isso, né? Foca só no erro. Meu Deus do céu, como é que esse homem foi considerado um homem segundo o coração de Deus? O tanto que esse homem... Meu Deus do céu. Julgadorinha, hein? Mas, o que é? Por que é que Davi, apesar dos erros, era considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha desejo pela presença. Aqui no Salmos 27... Versículo 4, ele diz, a Deus, o Senhor, pediu uma coisa. O que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em outras versões tem que Ele quer contemplar, né? Quer ficar ali para sempre, porque quer contemplar a bondade de Deus. E sabe que Deus, Ele nos chama para essa contemplação.
Deus hoje não quer que você se sinta culpado porque você não está conseguindo orar, ter uma vida de oração. Ele quer que você volte a ter prazer em ter uma vida de oração. Que você entenda que o que Ele quer é ser desejado. Deus quer filhos que o queira também. Deus não queria robôs, porque Ele tinha o poder suficiente de botar nós tudo para servir e pronto. Mas não é o que Ele queria. Ele quer filhos que o queira também. Que o deseje, que se deleite na presença. E Davi, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia muito bem fazer isso. Eu quero que você abra também lá em 2 Coríntios. Pode subir. No 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Querida, a contemplação, ela traz transformação. À medida que nós estamos ali, se deleitando na presença, estando ali porque a gente quer mesmo, porque o coração da gente queima. Eu lembro que no começo eu vinha para os cultos e eu ficava desejando para o culto terminar logo. Era para eu chegar em casa e orar. E aí, é isso que Deus quer. Por quê? Porque à medida que nós o contemplamos, que nós estamos ali, nós somos transformados. A gente se parece com quem a gente anda, querido. Eu vi um vídeo, inclusive, muito cuidado com quem você anda. Eu vi um vídeo que dizia assim, acho que eu até anotei aqui para não esquecer. O menino dizia assim: ficar bêbado é burrice, até você andar com cachaceiros. Pegar muita gente é nojento, até você andar com quem faz isso. Aí ele dizia várias coisas. Vestir roupas de determinada maneira é muito vulgar, até você começar a andar com pessoas que se vistam assim. Ir para a academia é muito difícil, até você andar com pessoas que vão constantemente. E aí eu digo, querido, orar é muito difícil, é muito chato, até você andar com pessoas que têm uma vida de oração. Eu sou muito grata a Deus pela vida da família de Mãe Senhora, na verdade, né? Porque eu cheguei a Deus e eu me aproximei deles, graças a Deus. Porque é um povo que tem sede pela palavra, por orar, por estar perto de Deus. E eu vendo aquilo ali, foi instantâneo, querido. Eu comecei a orar, eu comecei a ler a palavra. Quantas e quantas vezes a gente não se reunia, tia falar da palavra, e eu ficava, meu Deus, tem isso tudo. E eu ficava, gente, maravilhada com tantas maravilhas. E é isso que Deus quer. Sabe? Reencontrar filhos que muitas vezes estão dentro de casa, mas estão perdidos. Porque estão distantes. E contemplar, estar perto, porque à medida que nós estamos perto de Jesus, minha gente, a gente fica parecido com Ele. A gente sabe uma pessoa que tem uma vida de oração, que está orando, só chegar perto. Às vezes a pessoa está azeda. Tinha dia que na psicologia a gente tem um dizerzinho, que é assim, quando a pessoa está muito estressada, com raiva. Olha, aqui tua terapia não está em dias, não. Trazendo para o nosso contexto. Quando você vê uma pessoa azeda, não tem amarga, que está daquele jeito, fala, o que é? A oração não está em dias, não. Porque quando a gente sabe, quando uma pessoa está falando com Deus, pela forma que ela fala com os outros. Quantas e quantas vezes a gente quer, olha, ai, Jesus, manso e humilde, minha filha, cala a boca, fala não, né?
Aleluia. E eu pedi para os meninos, quero que vocês cantem. Eu pedi para os meninos cantarem uma música que foi a primeira vez que eu fui num culto do Verbo da Vida. E estava cantando essa música, inclusive era a própria Edna. Olha como Deus é maravilhoso. E eu não lembro, querida, a palavra daquele dia. Não vou mentir. Não lembro. Mas esse louvor, eu estava tão longe, tão distante. Pecado mesmo. Esse louvor ficou ecoando na minha cabeça. Deus falou comigo através desse louvor. No dia. E eu lembro que eu olhava a Edna cantando, Valdizar tocando. E eu ficava, meu Deus do céu. O que é mesmo que os anjos veem? Que os fazem se prostrar? E eu vi eles cantando ali com tanta intensidade. E é uma coisa que eu digo para vocês, não só os que estão escalados hoje, mas para todos. Nunca subam aqui achando que é só mais um louvor. Porque pode estar transformando a vida de alguém lá embaixo. Deus pode falar com alguém através do louvor. Então nunca suba de qualquer jeito. Por subir, é só mais uma escala. Não, não é. Naquele dia, eu não lembro da palavra, mas eu lembro do louvor que Edna cantava com tanta intensidade. E ela falava, eu quero ver a face do meu Criador. Daquele que primeiro me amou. E eu fiquei... E falava de véu, e eu não sabia que véu era esse. Mas ficou ecoando dentro de mim. Queimando meu coração por dias. Eu não me converti naquele dia, querido. Mas nunca em vão. A palavra nunca volta vazia. Quero que vocês fiquem de pé. Se quero sentir suas afeições por mim, não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Aleluia. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar?
Deus quer que nós estejamos assim. O tempo inteiro anelando pela volta dele, por estar perto. A gente não precisa esperar ele voltar. A gente tem a oportunidade de fazer isso hoje. E quando chegar em casa, investir tempo conversando com Deus. Porque Deus responde, querido. Eu lembro que quando eu estava no mundo, né, eu estava com muita crise de ansiedade. Eu estava começando a ter síndrome do pânico. E só quem já sentiu sabe o que é isso. É uma sensação de morte. Estava aqui de boa e do nada começava o coração a acelerar, a faltar o ar. E era como se as paredes estivessem diminuindo. E meu coração, como se fosse sair pela boca. E eu estava tendo muitas crises. E eu lembro que em uma dessas crises, gente, eu estava numa situação tão distante, tão afastada, que eu nem acreditava mais em Deus. Eu duvidava da presença dele, da existência dele. E eu lembro que eu estava tão agoniada, tão desesperada, que eu falei: Deus, se tu existe mesmo, me tira dessa situação. Queridos, eu estava afastada, longe, atolada no pecado. Mas ele me ouviu. No outro dia, eu fui convidada por Mariana, que estava namorando com o João, o dor no mundo. Combinaram bêbado de vir para a igreja. E me chamaram. Eu falei: vamos, não estou fazendo nada mesmo. Você acha que veio para cá só porque eu não estava fazendo nada? Porque não tinha nada de melhor para fazer? É não, querido. Deus tem um propósito. E eu lembro que eu fui para o culto e eu via pastor Galeno doido, os pulos aqui. Eu falei: oxe, que homem louco. Que felicidade é essa? Que alegria é essa? Que intensidade é essa? Eu atolada na depressão, na ansiedade, não via mais sentido em nada. E eu vendo a alegria daquele homem, eu fiquei: meu Deus, eu quero isso. Sabe, querido, eu não me converti exatamente naquele dia. Foi alguns dias depois, na mesma semana. Na serra lá. Eita, menina, era bom demais. Mas naquela noite, algo em mim já mudou. Naquele domingo, que eu vi o pastor pular aqui, e eu falei: eu quero isso pra mim. Porque Deus respondeu: minha filha, eu não só existo, mas eu te escuto, eu te respondo, eu te amo e eu tenho planos pra você. E essa noite Deus está falando isso pra você. Não pense você que veio aqui só por vir, não. É porque esse dia já estava marcado para que você estivesse aqui. Porque hoje é uma noite de reconexão. De filhos perdidos voltarem a sentir o amor, a sentir o coração queimando só por estar na presença. Os filhos perdidos voltarem. Aqueles que saíram e aqueles que ainda estão aqui, mas perdidos. É uma noite de reconexão. É Deus falando: querido, pelo amor de Deus, invista tempo comigo. Invista tempo de oração comigo. É uma noite da misericórdia de Deus. Tem pessoas que poderiam estar em qualquer lugar, mas escolheram vir para cá hoje. É Deus te livrando. É Deus dizendo mais uma vez: meu filho, eu tenho planos para vocês. São planos bons. São planos de paz. E não de trazer dano.
Filho, eu só quero que você me queira como eu te quero. É você que precisa dele, querido. É você que precisa dele. Não pense que é Deus que precisa de você, não. Mas Ele quer você. Independente da forma que você está. Ele quer, porque Ele te ama. É igual no relacionamento. Quando a gente está apaixonado, meu Deus, eu contava as horas para estar com Oséias, para estar conversando com Oséias. Que a gente seja da mesma forma com o Senhor. Apaixonado. Então volta para casa. Volta para os braços do Pai. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante sua mão, nós vamos orar por você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? Queridos, eu não vou insistir, porque Jesus é tão maravilhoso que eu não vou insistir. Ele é precioso demais para estar sendo feito a pelos, para que você escolha a vida, escolha estar nos braços dele. Então eu peço que Deus te dê uma nova oportunidade. E você, filho perdido, dentro de casa, volte o quanto antes, investe tempo aos pés de Jesus. Amém? Espero que vocês tenham sido abençoados. Espera só um pouquinho aí, Ariane. É isso, é lermos mais a Bíblia, é orarmos mais, né? Ter uma vida que louve ao Senhor. Mas nesses dias o Espírito tem me conduzido a orar dessa forma. Eu tenho visto aqui várias pessoas, e aquilo que a Bíblia fala, que a multiforme graça do Senhor. É quando nós vemos cristiano aqui, um pastor cristiano que eu não conhecia, os pulos gritando e chamando o povo para dançar, né? Aí eu vi Oséias aqui deslizando na palavra. Eu vi uma aula que a Darlan deu. Eu vi Tati aqui com os olhos parecendo um farol de um carro, ó, esses dias, né? Com autoridade naquilo que se faz. Eu vi a irmã Senhora. Eu tenho visto Dadá. Eu tenho visto Moninha, passou por aqui, excelente, instrutiva, cheia de graça. Quem mais? Foram tantos que têm passado por aqui. E Deus disse: às vezes são agitados, às vezes são tranquilos, às vezes são suaves, como uma palavra como essa. Às vezes na agitação, confunde as pessoas com aquilo que o mundo faz. E aquela pessoa está precisando de silêncio, da calmaria, para ela entender que Deus está se abaixando, estendendo a mão, dizendo: por que você está demorando? Por que você não levanta a sua mão e diz: ei, eu estou aqui, Pai, perdido, em meio à multidão, mas eu estou vazio, oprimido, sofrido, está sofrendo, está doendo tanto, Pai, eu não tenho mais força nem de levantar a mão. E Deus diz: eu estendo a minha. Que palavra nós recebemos hoje? Que palavra nós temos recebido nesse lugar, gente? E por que eu chamo esses dois aqui? Sabe por quê? Deus tem nos dado pérolas preciosas nesse lugar. Famílias abençoadas. Eu disse: Pai, eu não quero mais sentadores, não sei se a expressão é essa, mas ocupantes de cadeiras. Nos presenteia com pessoas intrépidas,
confiantes, cheias de fé, convictas no que estão fazendo, que não seja mais um show, que não seja mais um evento, que não seja, não, que se torne uma família, uns que cuidam dos outros, Pai. E eu me debruço e disse: Senhor, nós temos tanto a te agradecer, mas nos presenteia com isso. Afinal, nós aprendemos que nós podemos pedir ao nosso Pai. Nós temos uma igreja bonita, nós temos músicos que tocam bem, pessoas desenvoltas, nós temos. Ei, mas o que Deus quer é um coração contrito, rendido, sincero, porque máscaras elas caem, mas em um coração sincero, torna leve, pastor. Eu não idolatro ninguém, mas eu vou tomar como exemplo essa menina suave na palavra, convicta, segura do que está falando. Deus quer isso, a sinceridade. Não precisou plantar bananeiras, mas ela tocou corações. E é isso que Deus quer. É a tua sinceridade, é o teu coração puro onde você estiver. Seja no meio da multidão, seja no meio da rua, seja nas quatro paredes quando estamos sozinhos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, não tenha vergonha de dizer que está doendo. Pai, traz o remédio porque a dor está grande. Pai, traz a provisão porque a escassez está grande, Senhor. E o que Deus quer é ouvir a nossa voz. É ouvir. Quando oramos, Deus nos ouve. Somos instruídos e no tempo certo a bênção chega. Você pode estender suas mãos para cá, para esses dois tão abençoados. Modesto tem se mantido, se mostrado, né? Honroso, submisso, está na posição que está como líder do louvor, junto com a Ariane, e que Deus multiplique essa sabedoria, que Deus abra sobre a vida de vocês, cada dia mais os olhos espirituais de vocês. Sabe, irmãos, eu não vim aqui para competir com ninguém, eu não vim aqui para temer se vão tomar o coração de A ou de B, não, eu vim aqui para cumprir um chamado. E a minha satisfação, a nossa satisfação é ver vocês crescerem, é vocês voarem, subir igual sobe o foguete, que vocês cresçam e apareçam, literalmente, que a sua família continue aos pés do Senhor, e esse lugar é seguro. Esse lugar é seguro. Fazer algo para agradar pessoas, aí está em segurança. Porque aí já não é mais um projeto de Deus, mas estar aos pés do Senhor. Pode ser só o feijão com arroz, pode até estar no uno, mas é suave, é seguro. Mas Deus é daquele Deus de abundância, que bota até teto solar. Amém? Estenda as tuas mãos para cá. Pai, nós te louvamos por essa família abençoada, Pai. Pai, eu declaro sobre eles, Pai, um crescimento sobrenatural, Pai. Que as pessoas possam ver neles, Pai, a tua mão, o teu agir, Pai. Muitas vezes até se eles abrirem a boca, Senhor. Ó, Pai, obrigado por a sua casa, Senhor, sendo suprida de tudo, Pai, de tudo. Tudo aquilo, Pai, que for necessário para que eles permaneçam te adorando, Senhor. Nós sabemos que o Senhor multiplica, que a sua medida é transbordante, recalcada. Tem tudo isso, Senhor, mas nós declaramos sobre esse, Pai, a permanência na tua presença, Senhor, e que muitos vão ser alcançados sobre a vida deles, Pai, através do testemunho da vida deles, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, dê muita sabedoria a Osés, como o homem, o sacerdote da sua casa, um casamento, Pai, firmado aos teus pés, ó Deus, com entendimento, Pai, que a tua presença nunca saia da vida deles, ó Deus, que a Ariane seja aquela esposa, Senhor, a mulher, Senhor, ó Deus, que se tornou uma só com ele, mas que eles venham, Pai, cada dia estarem mais juntos, mais unidos, Pai, em tudo, Pai, nos dias bons e também nos dias maus.
É assim que funciona. E nós declaramos as tuas bênçãos sendo multiplicadas sobre a vida, sobre a casa deles, Pai, sobre aquela criança, Pai, e tudo aquilo que está por vir ainda. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Você foi abençoado? Aleluia. Obrigado, gente, pela presença. Aleluia. Eu queria, antes de passar para Érica,